ler os versículos 31, 32, 33 e em seguida vou passar para o 42 até o 47, amém? Dá início. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou tomá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra estes filisteus. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Versículo 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém, irmãos? Quantas vezes nós recuamos diante de situações difíceis, né? E simplesmente pelo fato de termos medo, de não termos coragem de levantar a cabeça e encarar. Porque às vezes nos achamos pequenos demais para enfrentar gigantescos problemas, né? Que aparecem à nossa frente. E aí ficamos sem saber o que fazer, né? E aí então vem aquele sentimento de derrota, né? Sentimento de frustração, de desânimo, aquele sentimento de medo, né? E estes mesmos sentimentos estavam tendo os israelitas naquele momento, diante daquele problemão chamado Golias, né? Eles não sabiam o que fazer, estavam se sentindo perdidos, não tinham coragem para lutar, né? Pois tinham medo. O medo tinha batido sobre eles, né? E Golias, ele era um homem de guerra, era um homem valente, um homem grande, né? 3 metros de altura, e ele não temia a nada, ele não tinha medo de nada, né? Ele era atrevido, ele era ousado demais. E era uma situação desesperadora para os israelitas. Os filisteus já estavam chamando os israelitas naquele momento de covardes, porque eles não agiam, eles tinham medo, né? Mas como podemos vencer o nosso gigante? Essa é a pergunta, né? Que através dessa palavra do Senhor nos deu para nos alimentarmos. Fica a pergunta: como é que podemos vencer o nosso gigante? Deus, ele usa Davi naquele momento para dar uma lição, não só nos filisteus, no seu povo, mas também a nós cristãos, né? E para nos dizer que você não deve fugir da luta, mesmo que estejamos ameaçados pela derrota, mas não devemos fugir, não devemos recuar. Davi, ele se colocou como servo de Deus e confiou na vitória dele, ele teve fé, né? E é o que eu e você precisamos ter, fé, né? Porque na palavra do Senhor diz
que nosso Deus pelejará por nós. Na palavra dele diz: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. E na palavra dele também diz que nesta peleja não tereis que pelejar, pois eu pelejarei por vós. Na Bíblia, irmãos, tem resposta para tudo. Basta só que abramos ela e comemos da palavra, porque tem resposta para tudo. Para momento de tristeza, de alegria, tem uma palavra para lhe dar conforto, para lhe trazer muitas das vezes saúde. Tem palavra para tudo. É só a gente buscar, é só a gente ler, a gente procurar, porque na palavra a gente encontra a resposta que a gente precisa. Não é no homem, é no Senhor, é na palavra dele. E nós temos que depositar toda a nossa confiança em Deus. Isso me faz lembrar dos israelitas ali diante do Mar Vermelho, né? Jesus, ele fez uma promessa aos seus filhos, aos israelitas. E quando chegou o momento, ele chegou fazendo milagres. Ele chegou ali no faraó e permitiu pragas, para faraó saber que o seu povo, que Israel tinha um dono, que Israel tinha um Deus que prometeu e era fiel e foi fiel e é fiel para cumprir, né? E alguns deles, naquele momento, depois de todas as pragas, depois de ver tudo o que Deus tinha feito por amor a eles, mas quando chegaram ali no mar, alguns deles, quando viram o faraó e os seus soldados se aproximando, ainda duvidaram. Tiveram medo, clamaram a Deus, pediram socorro, mas não tiveram fé. Alguns deles não tiveram fé suficiente e disseram que iriam morrer ali, que melhor teria sido ficar no lugar que eles estavam, que como é que eles iam sair dali, como é que ia atravessar aquele mar. Eles não tiveram confiança suficiente no Senhor, mesmo vendo todos os milagres que Jesus já tinha feito por amor a eles, né? E disseram assim a Moisés: será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez, nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravos egípcios do que morrer aqui no deserto. A falta de fé de algum deles foram grande. E sem fé não tem como Deus agir. Tudo vai pela fé. Muitas das vezes Ele quer fazer, Ele quer mudar, Ele quer transformar, Ele quer entrar, Ele quer limpar a bagunça, Ele quer habitar, quer fazer morada. Mas muitas vezes nós que não damos espaço, nós que nos fechamos, nós que não confiamos no nosso Deus, falta confiança, falta fé. Muitas vezes Ele está esperando só um ato de fé para poder agir, para poder fazer. E por mais que as circunstâncias sejam adversas, não podemos nos amedrontar, nem recuar, porque a vitória é certa. Jesus disse que quando Ele promete, Ele cumpre. E a gente tem que acreditar, porque Ele não é mentiroso. Pode passar o tempo que passar, mas Ele vem e Ele faz. E não faz pela metade, Ele faz por completo. Ainda faz melhor do que a gente pensa e imagina. Ele entrega melhor do que o que a gente pede, do que a gente imagina. Mas basta a gente crer e confiar e esperar, né? E se não fugirmos da luta, nós podemos vencer o nosso gigante, né? E você não deve aceitar, baixar sua cabeça, aceitar a derrota e nem o desprezo. Davi, ele foi muito desprezado, muito caluniado e muito julgado, mal interpretado pelos seus irmãos. No versículo 28, se eu não me engano, seu irmão Eliabe, ele aponta, ele despreza seu irmão, dizendo bem assim: com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto?
Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Ou seja, o seu próprio irmão Eliabe insulta ele, né? E despreza, aponta. Só que Davi não deu ouvidos ao seu irmão. Ele fitou os seus olhos para Deus. Ele fitou os seus olhos para o Senhor e confiou no Pai. Ele teve fé e confiança no Senhor. E é isso que nós temos que fazer. Não dar ouvido para o que o homem nos fala, para quem nos despreza, para quem nos aponta, para quem nos calunia. Porque quanto mais os irmãos de Davi caluniavam ele, desprezavam ele, mais Deus honrava, mais Deus fazia. Mais Deus cumpria a promessa que ele tinha para a vida de Davi. E não é diferente na nossa vida. Só basta a gente fechar os nossos ouvidos para a voz do inimigo e fitar os nossos olhos e ouvidos ao Senhor, a voz de Deus. Porque Jesus, ele é fiel para cumprir e fazer. E Davi, ele também foi desprezado e desanimado por Saul. No versículo 33 vai falar que Saul disse bem assim: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, né? Então ele falou palavras para desanimar Saul. Só que em momento nenhum Saul desanimou. Ele sempre confiou. Ele sempre teve fé. Davi foi também desprezado e insultado por Golias. Em certo momento Golias olhou para Davi e disse bem assim: olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Ele menosprezava Davi, porque aos olhos dele Davi não podia fazer nada. E realmente não podia, porque nós seres humanos somos limitados. Nem Davi podia, nem nós podemos fazer. Não podemos lutar com o nosso próprio braço, com nossa própria força, porque não vamos conseguir. Mas Davi venceu por quê? Porque ele confiou no Senhor, e foi o Senhor que fez por ele. E todo o povo de Israel já estava com o semblante abatido por causa destas acusações, dessas afrontas, né? Pela frustração de derrota, o povo de Deus já estava se dando por derrotado, estavam se dando por vencido, estavam entregando os pontos. E na palavra do Senhor vem nos mostrando e nos dando vários exemplos que não podemos baixar a cabeça e nos dar por vencido. Um exemplo que me faz lembrar é a história dos 12 espiões que foi enviado por Moisés, instruído por Deus, à terra de Canaã, que foi a terra prometida, né? E lá em Números 13 nos fala que os 12 espiões foram enviados por Moisés à terra de Canaã para espiar a terra durante 40 dias. E essa era a terra que Deus tinha prometido a eles. Portanto, eles foram lá por ordem dele, de Moisés, explorar a terra para ver o que havia nela, para ver se tinha bons frutos, para ver quem habitava lá, se eram pessoas maus, se eram pessoas ruins e se eram pessoas fortes. Porque eles teriam que saber onde é que iriam pisar, como é que eles teriam que chegar. Então eles foram lá, os 12 espiões enviados por Moisés, instruídos pelo Senhor, e passaram ali naquela terra 40 dias explorando aquela terra. E eles, 10 deles, dos espiões, eles não tiveram fé suficiente. Eles, depois que viram que ali tinha pessoas maus, homens muito fortes e grandes, né? Eles desacreditaram que teria capacidade de possuir aquela terra, né? E se acharam incapazes de vencê-los. E disseram que melhor seria ter morrido no Egito. Por esse motivo eles até se ficaram contra Moisés.
quiseram até outro líder, desejaram ter outro líder, só para esse líder guiar eles novamente de volta para o Egito, esses 10 espiões. Mas 2 desses espiões confiaram em Deus e tentaram acalmar o povo. E eles eram Josué e Caleb. E eles disseram para o povo: não tenham medo, Deus está conosco. Será fácil tomar essa terra. Mas o povo não quis escutar. Eles eram teimosos, né? E até quiseram em certo momento matar Josué e Caleb. Deus, ele ficou muito zangado com essa atitude, essa falta de fé dos 10 espiãos. E tanto ficou zangado que disse a Moisés que nenhum dos que tinham 20 anos ou mais entraria na terra de Canaã. Eles viram os milagres, Deus diz bem assim: eles viram os milagres que fiz no Egito e no ermo, mas não confiam em mim. Por isso vão perambular no ermo por 40 anos, até morrerem. E só Josué e Caleb que entraram na terra de Canaã, porque foram os únicos que confiaram, foram os únicos que tiveram fé, foram os únicos que não desistiram, não baixaram a cabeça, não ficaram desmotivados, né? Os 10 espiões, eles tiveram a oportunidade de conhecer a terra prometida, porém a incredulidade demonstrada por eles impediu a posse deles naquele momento, né? Deixaram de chegar na terra prometida por falta de fé, né? E essa descrença, ela também tem se repetido hoje no meio de nós. Não foi só naquele momento, aqui no meio de nós também tem se repetido, né? Na vida de muitas pessoas, por causa das dúvidas, dos medos. Muitas vezes abrimos mão de nossa família, dos nossos sonhos e até mesmo de nós mesmos. E esquecemos que o extraordinário poder de Deus está à nossa disposição, à disposição de todos nós. Mas para que suas promessas se concretizem, Ele exige de nós apenas fé e coragem. Deus, ele tem a todo momento batido na mesma tecla e nos chamado a atenção em relação à fé e confiança. Constantemente ele tem usado e trazido pessoas e batido nessa tecla, e muitas das vezes a gente não tem dado atenção, não tem prestado atenção ao que o Senhor quer falar conosco. E ele ainda continua a insistir, a bater na mesma tecla sobre fé e coragem, né? Então que possamos ser como Josué e Caleb, que possamos perseverar e não desistir, que possamos ter fé e acreditar que com Deus tudo é possível, que pode aos nossos olhos parecer impossível, mas para Deus, para o Deus que nós servimos, Ele é especialista em transformar o impossível no possível. Porque nós servimos a um Deus grande, a um Deus fiel. Porque se não tivermos fé, de nada vai adiantar. Mesmo que tudo indique ao contrário, não podemos desistir. Até porque Deus, ele não se prende a aparências. Temos que perseverar, né? E assim, querer enfrentar o gigante sozinho, como eu falei há pouco, com a força do nosso braço não é o suficiente, né? Nós não podemos tentar vencê-lo com nossa própria força. Davi, ele foi à peleja, mas ele foi na peleja não confiando na sua própria força ou capacidade, mas confiando na força do Senhor. No versículo 45 diz que Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens a mim com a espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado.
ele vinha afrontando ao Senhor. E ele não precisava de muita coisa não, ele só precisava de Deus. Porque ele sozinho jamais ele conseguiria, né? E será que a força de Davi era suficiente? Com certeza não. A minha e a sua é suficiente? Com certeza não. Né? E nós temos que cada dia declarar a vitória como Davi fez. Né? Temos que tomar Davi como um exemplo. Porque nada pode vencer, pode nos vencer quando nós vamos na força do Senhor, né? E nós não podemos assim também querer inventar. Não inventa não, irmão. A gente tem que usar o que nós temos. O que é que nós temos? A presença de Deus. Temos o Senhor para agir por mim, por você, por nós, né? Davi ele não tinha armamentos, mas apenas uma funda e algumas pedras. E quiseram que ele colocasse uma armadura que não era dele. Não era para ele, né? E muitas das vezes queremos colocar uma armadura que não nos pertence. Não queira para você aquilo que não te pertence. Não queira para você o que Deus fez para seu irmão. Porque se o Senhor fez para ele, foi para a medida dele, não é para a medida sua. Às vezes nós queremos o que é do irmão, só que não serve para mim, não serve para você. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, na hora certa Ele vai dar. Não precisa a gente estar querendo o que é do irmão. Não precisa a gente ter inveja, é só a gente esperar que Deus vai fazer. Assim como Deus faz na vida do nosso irmão, Deus faz na nossa também, quando for a hora certa. Às vezes nós nos apressamos demais, querendo que seja no nosso tempo. Mas não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor, né? Isso me lembra sobre José, a história de José. José e seus irmãos. O pai de José tinha feito uma túnica para ele. E seus irmãos a queriam. Ele queria a túnica de José de todas as formas. Só que não servia para os seus irmãos, porque a túnica tinha sido feita apropriadamente para José, né? Tinha sido feita com as medidas de José. Então espera com paciência que o que Deus tem reservado para você, Ele vai te dar, né? E não queira tocar e nem mexer naquilo que é do seu irmão, porque o preço a pagar é alto, é grande. Jesus, Ele cobra. Ele é justo juiz, mas também é advogado fiel, mas Ele também é justo juiz. E não pense que Ele não vê, porque muitas vezes você faz pensando que você pode esconder do irmão que está aqui na igreja, pode esconder da sua pastora, do seu pastor, mas Deus, você não consegue esconder. Ele vê, Ele sabe o íntimo de cada um, Ele sonda os corações de cada um. Então devemos ter cuidado, devemos vigiar. Temos que vigiar e pedir a Deus todos os dias sabedoria, né? Para fazermos aquilo que não seja da nossa vontade, mas sim da vontade do Senhor. E os irmãos de José, eles estavam dificultando ao invés de facilitar, né? E muitas vezes nós dificultamos. Quando Deus nos chama, Ele nos confia um ministério, nos confia uma responsabilidade, seja ela para pregar, para trazer a palavra, para louvar, para orar, para o que for. Muitas vezes nós dificultamos, né? Só que na palavra do Senhor Ele diz assim, lá em Salmos 81, versículo 10: abra a tua boca e eu te encherei. Se fosse por nós, a gente não tem capacidade, não é capacidade, a gente não sabe falar, mas Deus, Ele nos capacita. Se confiarmos nele, pedirmos a Ele, Ele nos enche. Porque se Ele coloca uma ferramenta em nossas mãos, Ele nos confia um ministério em nossas mãos, Ele sabe que nós temos capacidade. Basta só que nós nos dediquemos, que nós nos comprometemos com Ele. E abra nossas bocas, porque na palavra dele fala
Abra a tua boca e eu te encherei. Eu, por exemplo, pela segunda vez fui chamada para trazer a palavra e eu tenho dito ao Senhor: Jesus, eu sou uma meio atrevida. Uma meio atrevida, porque a verdade tem que ser dita. Mas eu não sei pregar. A irmã Saskia não é pregadora. A irmã Saskia não sabe pregar. Mas se o Senhor chamou, o Senhor se responsabiliza. E o Senhor me chamou para ir avante. Não foi para baixar minha cabeça e ser covarde. Se o Senhor me chamou, é porque o Senhor vai fazer por mim. E vai falar por mim aquilo que eu não sei fazer, né? Então, por isso que ele fala na palavra dele: abre a tua boca e eu te encherei. Basta só a gente fazer a nossa parte, né? E em outras palavras, Deus está dizendo assim para mim e para você: tenha ânimo, tenha disposição, e eu te ajudarei. Eu farei por ti. Quem faz sou eu. Então somente abre a boca que eu te encho. Eu é que faço. O meu Espírito Santo é que fala através de ti. Jesus, ele fala de todas as formas, né? Basta só que fazemos a nossa parte, né? E para concluir, eu faço uma pergunta: o que é que tem passado no seu pensamento? É recuar ou prosseguir? É recuar por causa de algum problema? Deus diz assim nessa hora: você não deve recuar. Você não deve aceitar a derrota e nem o desprezo. Fecha teus olhos e os teus ouvidos para a voz do inimigo. Fita teus olhos em mim, porque quanto mais te apontam, quanto mais te acusam, mais degrau você vai subindo. Mais alto eu vou te levando e você vai chegando aonde eu quero que você chegue. Fita teus olhos em mim. Não se preocupa com o que o homem fala. Só desce, só ora mais, só confia, porque eu quero fazer. Eu só preciso que você tenha fé. Eu só preciso que você faça a sua parte, porque do resto cuido eu. Eu é quem faço. Às vezes Jesus quer fazer, mas precisamos consertar o nosso altar. Deus, ele não trabalha em meio de bagunça. Ele não trabalha em meio de dúvida. Ele não trabalha em quem está em cima do muro, ou é ou não é. Ele não opera em meio à dúvida. Ou você quer ou você não quer. Ele quer fazer, mas ele não é mal educado. Ele não vai lhe obrigar, não é por força nem por violência. Você tem que querer, tem que dar espaço, porque ele quer entrar. Ele quer limpar a bagunça. Ele quer fazer morada. Ele quer mudar e transformar a minha e a sua vida. Ele quer moldar o vaso, né? Porque somos vasos na mão do oleiro. E ele quer fazer coisas que nem eu e nem você podemos imaginar. Porque muitas vezes nós dizemos: eu não tenho capacidade, eu sou incapaz. Aos nossos olhos somos incapazes. Mas Deus, ele transforma, ele lapida, ele faz. Só basta a gente dar espaço para o Senhor. E o que Deus nos deixa nessa noite é que, mediante a tantos problemas, há tantos Golias que nos aparecem, mas jamais tente vencer com a força do seu braço, porque nós temos um Deus que peleja por mim e por você. Não precisa inventarmos nada, só simplesmente dizer: eu confio em Deus, eu confio no meu Senhor, porque Ele é poderoso, Ele é Deus soberano para fazer muito mais do que aquilo que imaginamos, né? E aí fica a pergunta: como é que está a sua confiança no Senhor? Você tem confiado? Você tem entregado o seu problema, a sua preocupação,
O Golias que se levanta na sua vida nas mãos do Senhor, ou você tem murmurado? Ou você tem tentado agir com a força do seu braço, né? Então, que essa palavra fique no coração de vocês. Que a cada dia eu e você possamos entregar os nossos gigantes na mão do Senhor. Porque só o Senhor pode fazer aquilo que humanamente não podemos fazer. Devemos só confiar e entregar ao Pai. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade.